Mas nós temos alguns pontos em relação a essa questão matemática que me chamam a atenção de lá para cá. Nós tivemos uma eleição em 2020 que provavelmente muita gente da oposição, hoje, ou seja, que estava ligada à minha chapa, estava ligada à chapa do Roberto Levinciano, não necessariamente essas pessoas todas se mantiveram aptas a votar. Então você tem uma pequena perda ali. E teria um aumento dos grupos de situação, porque eles têm a máquina e tal, faz a campanha lá dentro, torne-se sócio, etc. Então eles aumentam o número dele. Então, onde é que está a chave para você? Eu estou dizendo então que uma diferença que foi mencionada pelo Jorge, ela aumentou, ela não diminuiu, ela aumentou. Aí você tem uma chave e um ponto de partida. O ponto de partida é o fato de que em julho de 2021 houve a entrada entre julho e dezembro, segundo a própria direção do Vasco, cerca de 900 novos sócios, que tinham uma expectativa, a maioria deles, não vou dizer que é a grande maioria, porque a situação evidentemente colocou gente, mas uma grande maioria tinha uma expectativa com relação ainda ao background do Luiz Roberto Levinciano em 2020. Desse pessoal, com a questão da SAF, provavelmente alguns também meio que desistiram e tá, puxa vida, eu queria uma outra, agora já foi vendido o Vasco, e os da situação provavelmente se mantiveram. Então, onde é que está a chave? Você tem gente que ficou a favor da SAF, que ficou a favor dessa realidade, ou que acreditou no Jorge Salgado, ou que era fã do Júlio Branco, enfim, que não tem uma ligação grupal, ou seja, uma ligação, vamos dizer, intrínseca a grupos, que pode ser um voto modificado nesse pleito. Se você tiver uma modificação desse voto, ele é em dobro, ou seja, ele é um voto que estaria de um lado e pode estar do outro. A alternativa de você fazer a junção da oposição, ela não pode achar que simplesmente isso resolve o problema. Mas esse cara, esse associado, que teve uma visão até 2022, né? Até 2022, tinha uma expectativa e não teve essa expectativa satisfeita, a grande questão é se a narrativa sobre ele, que é o que nós estamos falando de narrativa, ela vai acabar fazendo com que, bom, mesmo eu vendo que está tudo errado, eu não vou para um outro lado, porque o outro lado tem fulano, beltrano, ciclano. Ou se essa pessoa vai simplesmente chegar e dizer o seguinte, bom, eu acreditei nisso tudo aqui, fui de boa fé. E no final das contas não era nada disso. São esses votos, são os votos dos anônimos, não são dos grupos políticos. Os anônimos, esses votos podem decidir a eleição. Se forem 300, 400, 500, quantos sejam, esses votos podem decidir a eleição. Agora, nós temos 2 pontos em relação à eleição. A lista. Nós não tivemos uma lista rígida na Assembleia Geral Extraordinária do ano passado. Nós tivemos mortos votando. Pela primeira vez na história do Vasco, mortos votaram. Uma coisa é estar na lista, outra coisa é votar. E nós temos um período de setembro, outubro do ano passado, em que não há transparência por parte da direção do Vasco no que tange a listas. Acabou aquela lista mensal que você tinha uma noção do que estava acontecendo, quem era, quem não era, quem estava de implante, quem não estava de implante. Para completar uma mudança de sistema, agora, meses da eleição. Né? A dificuldade, eu tenho recebido várias reclamações, eu não consigo pagar, mas existe o cara que me liga e fala, eu não consigo pagar, que liga para o Jorge e fala, Jorge, eu não consigo pagar. E existe aquele que desiste. Eu estou tentando aqui. Não é? E quem vai desistir, quem vai ser? Vai ser normalmente um cara ligado à oposição. Então nós temos que estar com todos esses pontos muito bem alinhados para que as coisas todas funcionem e deem certo. Porque, na verdade, qualquer ponta disso aí que não tiver amarrado pode trazer um prejuízo. Agora, a leitura matemática sob a ótica de 2020, considero eu que é pior em 2023 que 2020, porque eles são situação há 3 anos. E nós somos oposição há 3 anos. Então, uma tendência natural de aumento deles e diminuição nossa.